Você acha que foi um rabo? Como assim? Um rabo, um acaso. Um acaso a gente tá aqui agora trocando uma ideia, ouvintes nos ouvindo, alguns nos xingando, outros preocupados, outros. Você acha que foi uma sorte? Porque, pô, você tem que ter. É Uma tanta coisa combinação de fatores. que Deus também faz sentido nesse aspecto, né? Faz bastante sentido. Deus faz eu muito não- sentido porque você fala, pô, não é possível ser tanta coincidência para que nesse momento eu esteja olhando para você, esta barba maravilhosa. Você lembra Jesus, Este inclusive. cabelo, essa sua inteligência, Esta sobrancelha. este cérebro que pensa, é muita coincidência, né? Na verdade é assim, aí é uma coisa bem louca, né? Porque aí entra na minha questão pessoal, né? Como pessoa, uma opinião pessoal. A prova de que não é necessário, na verdade, acabar com Deus para aceitar a evolução é que dentro dos autores aqui do livro, né? Eu sou ateu, o Reinaldo é católico. Católico Você praticante, arregou de fato. também. Você deu uma regada aí. Não, mas assim, Você agora... era católico antes, não? Ex-rabino. Eu fui criado como Ex-rabino? católico. O cara era rabino, Católico, pô. assim, eu fui criado Rabino. como católico, mas assim, Não na existe verdade eu nunca fui ex-rabino. muito religioso. Nunca fui muito religioso. Sempre me incomodou a ideia de uma autoridade puxando cordinhas. Mas, enfim, agora aí vamos falar na minha opinião. A minha opinião pessoal, a maneira coisa, não tem nada a ver com a questão científica, tá? É bom separar uma coisa da outra. Na minha opinião pessoal, eu consigo explicar esse acaso com várias outras maneiras. Eu acho que, assim, a lógica de Deus para explicar isso daí é muito coerente, até porque, mas do mesmo jeito que o lance do Copérnico que você falou. A lógica de achar que a gente é o centro do universo, ou até que a Terra é plana, é muito óbvia. Sim. Né? É o ponto de referência. Se eu tô dentro do trem, pra mim quem tá andando é a paisagem. Não sou eu que tô andando. Sim. Se eu tô fora do trem, quem tá andando é o trem. Então, eu acho que a gente consegue entender essa questão do acaso, alguma coisa assim, quando você coloca em números grandes, né? As teorias dos grandes números. O Douglas Adams falava, né? A gente tem tanto espaço no mundo, no universo, e tão pouca matéria, que, sei lá, o pessoal calcula que de matéria mesmo, planetas, estrelas, né, astros, né, essas coisas assim, sei lá, 0,01% menos até, né, do que todo o espaço vácuo que a gente tem. Trilionésimo. Então, se você arredondar, né, a matéria não existe. Se você for fazer, tipo, arredondar, né, tipo aquela coisa tipo 0,00001% é descartável. Uma dízima. Então, quer dizer, se você chega e fala isso daí, você fala, ó, tecnicamente não existe nada. Só que a gente sabe que existe, né, porque a gente tá nesse 0,00001% do universo que não é vácuo. Né? Então, quando você para pra pensar na quantidade de galáxias, quantidade de planetas, quantidade de coisas, na verdade seria até esperado que uma hora eu estivesse aqui conversando com o Emílio, né? Seria até esperado. Quando você dá a quantidade de tempo necessário, o universo tem provavelmente 15 bilhões de anos, acho que 13, 15 bilhões de anos. E quando você dá o tempo necessário e a quantidade de variáveis necessárias, sabe? Se você pegar um dado de 20 e jogar ele 20 vezes pro ar, uma hora vai cair 20, sabe? Não precisa ser 20, você joga 100 vezes, uma hora vai cair 20. Né? Eu tenho um vídeo falando sobre acaso, é um vídeo que eu acho que ele é muito visto e pouco entendido, que eu falo que no que diz respeito à evolução, o acaso é uma peça. Como você tem o algoritmo da seleção natural, em que o que o algoritmo diz? Se você tiver variação entre os indivíduos, uma maneira de que haja uma seleção de que um é melhor do que o outro para aquele ambiente. E uma questão de hereditariedade você consegue. Tanto é que a gente pode falar de evolução em idiomas, a gente pode falar de evolução em religiões, a gente pode falar de evolução em programas de computador, já tem os algoritmos genéticos aí que trabalham com o princípio evolutivo. Então, na verdade, não precisa necessariamente ser o DNA. Qualquer coisa que funcione de maneira parecida vai evoluir daquele jeito. Então, como a gente tem esse algoritmo, o acaso é uma peça muito pequena dentro disso. Você tem o acaso... Sim, mas é muito cruel. Como assim? Porque, por exemplo, quem era o maluco que falava assim, o que é Deus? Se você olhar a natureza, quando você olha a natureza, você vê a beleza da natureza, porque a gente se encanta com a natureza. Sim, eu também. Faz parte do ser humano se encantar. Você olha aquela coisa ali e você fala, porra, não é possível. Quem é o arquiteto? Quem é o filho da mãe que fez isso? Mas Porque a gente não é capaz de fazer aquilo. Não, mas essa Você é a entendeu? questão. Esse é que é o negócio. Mas aí a ciência destrói isso de uma maneira muito...
Bom, muito técnica. Há quem diga que destrói... Fake news. Aí chega e fala assim, não, É fake tudo isso news. que você viu é fake A news. ciência acaba com o Papai Noel dos adultos. Eu posso ser muito honesto. Quando eu olho a natureza e eu penso que... Papai Noel dos adultos ninguém vai destruir. Jamais. Nem você. Não, nem quero destruir. Mas quando você olha a natureza, eu tenho essa sensação de maravilhamento também. Pra mim é uma explicação até mais legal e eu fico até mais maravilhado de imaginar que aquilo lá é o que foi concluído dos sobreviventes de milhões de anos de uma guerra, ou na verdade de uma luta para vencer as atrocidades do ambiente, porque o ambiente é isso, é hostil. Sim, A gente consegue viver, eu não lembro agora a estatística correta, mas a gente consegue viver acho que em 3% do planeta. O resto do planeta é fundo de oceano, é calota polar, a gente não consegue viver bem nesse negócio, é o meio do deserto. Tipo, na verdade o planeta não foi tão bem feito para nós, se você for pensar. Quando você vê que uma floresta, por exemplo, com aquele monte de diversidade, foi na verdade o processo de sobrevivência de milhões e milhões e milhões de anos, eu acho isso daí uma explicação maravilhosa também. Não tá quebrando meu encanto com isso, muito pelo contrário, tá me Você dando acha que a gente é um sobrevivente maravilhoso? Guerreiros. Guerreiros. Com Hashtag qualidades e Macacos defeitos. guerreiros. Não, com qualidades e defeitos. Então, eu observo isso dessa maneira. Quando você fala que sei lá, que a ciência quebra o encanto, eu acho que, na verdade, ela oferece um outro tipo de encanto, né, dessa maneira. Porque, da mesma maneira que eu olho para uma coisa assim e fico maravilhado, né, e falo, quem criou isso? Isso também, a meu ver, é o viés do observador. A gente foi selecionado, por exemplo, né? Por que as pessoas acham doce gostoso? Nossa, doce é gostoso. bom. Deus fez o doce para nós acharmos bom. Na verdade, o doce, ele é aí, agora isso daí pode quebrar o encanto para algumas pessoas. A molécula do açúcar, quando ela encosta no receptor da língua, ela gera uma sensação... Qual? Não é a sensação de prazer. Ela gera uma sensação do tipo, isto tem calorias suficientes para a gente conseguir sobreviver num ambiente que a gente não sabe quando vai comer. Né? Graças a isso, o nosso cérebro, que é um córtex bem desenvolvido e tal, especialmente em primatas, na verdade até ampliando mamíferos em geral, ele foi selecionado para quê? Quanto mais o indivíduo quiser comer açúcar, mais ele vai sobreviver, porque quer dizer que ele vai correr atrás desse prazer, né? A mesma coisa com sexo, né? Puta desculpa bom pra gordaça. Agora o cara fala, eu sou gordaça porque é Não, uma mas o moleque. gordaça... O gordaça não Aí sobrevive. é outro, Não. Isso é um efeito colateral. Pra ele falar porque ele come chocolate. Então, mas cara o gordaça não foi Deus que criou, porque Deus é esperto. Ah, sim. Você não vê na... Deus né? criou só as Deus é pessoas foda. magras. Adão era sarado. Você vê que era porra. Presta atenção. Todo mundo Adão era era magro, mamão. Adão era crossfiteiro. Presta atenção. Olha como Deus é um cara Divisão. malaco. Antenado. Deus é Divisão. malaco. Se você for na natureza, aí é o caso do gordaço. Se você for na natureza, Gordaça não sobrevive. o que é doce não tem gordura. O que é doce não tem gordura. O ser humano malaco, o que ele fez? Industrializou. Ele pegou a gordura, pegou o doce e fez o sorvete. Aí o gordaça fica Come o feliz pra Häagen-Dazs caramba. inteiro, né? Pega aqueles puta Häagen-Dazs. Cai na teta, e ele fica lambe. lá. Pô, a teta lambida pra caramba. Então tem muita coisa Um abraço que, pro né? Morgado. O ser humano que ele meio que faz uma... O ser humano ele se adapta contamina. a tudo também, Mas né? ele É dá o uma que você falou. contaminada. Ele É contamina. É um sobrevivente. Contamina. O tempo inteiro a gente fica se adaptando. É, né?